Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu diria aqui, sem querer desvirtuar as vossas expectativas, mas estando nós na Casa por Excelência do Direito, eu não tenho formação em Direito e, portanto, vou fazer uma abordagem provavelmente muito pouco jurídica do tema, mas, enfim, é o que resulta da minha experiência. Em termos de tópicos, de 5 tópicos muito breves que eu pretendo analisar, o primeiro, correndo algum risco de repetição sobre o que é o conceito de risco, mas, enfim, eu diria que risco pode ser uma ameaça, pode ser o perigo de ocorrência de determinada situação, é uma probabilidade eventualmente acrescida de determinado tipo de ocorrência, mas eu diria que, para além também da incerteza que pode estar associada ao acontecimento futuro, aquilo que para mim parece relevante é que risco significa perigo. E esta é, digamos, a percepção que qualquer parceiro privado terá do tipo, digamos, a tipologia de riscos que lhe é atribuída num contrato, é as ameaças que daí podem decorrer em termos de perigo, propriamente dito. Portanto, ele está, podemos assim entender o risco como qualquer coisa que está associada a uma probabilidade de ocorrência futura de determinados factos que são suscetíveis de gerar perdas ou agravamento de encargos. E, portanto, sendo de ocorrência incerta ou contingente, eu diria que qualquer parceiro privado vai fazer a avaliação dos riscos que assume, por um lado, quanto à possibilidade de ocorrência desses factos, se a probabilidade é elevada, se é média, se é reduzida, e depois, a questão também que está perfeitamente associada a esta questão é qual a valorização que vai atribuir a esses riscos que assume, ou seja, aos danos que podem decorrer dos riscos que lhe são atribuídos. Portanto, probabilidade de ocorrência e o custo que pode decorrer dos danos que sejam gerados. E, portanto, sendo esta a percepção que qualquer parceiro privado tem dos riscos que irá assumir no âmbito de um contrato, eu diria que quanto menor for a capacidade que esse parceiro privado tem de prevenir e de gerir a possibilidade de ocorrência desse dano, maior será a valorização do custo que vai, digamos, quantificar e que vai depois refletir no preço que apresenta em sede concursal. Portanto, o parceiro privado tenderá a refletir no preço a apresentar, num procedimento de contratação pública, uma parcela de custo que será tanto maior quanto menor for a sua percepção da capacidade que tem para gerir estes riscos que lhe são atribuídos no procedimento. E, portanto, eu deixem-me dar-vos aqui o meu posicionamento normal nesta matéria, é o posicionamento de quem está do lado público a conceber um projeto ou a definir a tipologia de riscos que devem ser ou não imputados ao parceiro privado. E, portanto, temos que ter presente que a assunção de riscos tem sempre custos associados. Estes custos são naturalmente uma parcela inevitável da despesa que é gerada pelo projeto objeto de contratação pública, portanto, é uma componente do custo que vai ser pago pelo parceiro público e, portanto, se o procedimento de contratação pública é sempre, ou em regra, pago pelo contraente público, e aqui estou, digamos, a pôr de lado, mas o resultado é o mesmo, os contratos que não são pagos pelo contraente público, mas são pagos pelos utilizadores, mas ainda que seja pelos utilizadores, também se reflete no preço que é pago por esses utilizadores, mas, portanto, será sempre o parceiro público que vai assumir o custo dos riscos que estão associados ao projeto. E eu aqui gostaria de desmistificar uma ideia que, por vezes, existe e que, do meu ponto de vista, é errónea, que, ao transferirem-se os riscos para o parceiro privado, não é o parceiro público que paga o custo daí decorrente. Portanto, o custo é sempre suportado pelo parceiro público. E esta assunção de custo pelo parceiro público pode ocorrer de duas formas distintas. Portanto, ou se atribuem os riscos ao parceiro privado e, portanto, o custo desses riscos vai ser pago através do preço a pagar no âmbito do contrato, portanto, o preço que o parceiro privado apresenta já tem implícito os custos dos riscos que se assumem, ou então, assumindo o parceiro público diretamente os riscos, não os transferindo para o parceiro privado e, naturalmente, vai suportar os custos daí decorrentes, caso venham a surgir danos futuros, diretamente, não através do contrato, mas através de fazer face aos danos que possam decorrer
dessa, digamos, repartição de riscos. Mas é importante termos presente, portanto, que os riscos são sempre o encargo do parceiro público, ou diretamente ou indiretamente, através do preço que paga pelo contrato. E, portanto, neste contexto, eu diria que a questão essencial que se coloca é avaliar como é que podemos minimizar estes custos. Portanto, partindo do princípio que o parceiro público paga sempre os custos dos danos que possam decorrer dos riscos que existentes no projeto em si, ou assume que minimizar o encargo público atribuindo menos riscos ao parceiro privado, ou assume transferir mais risco para o parceiro privado e pagar os danos potenciais daí decorrentes através do preço que vai contratar. Eu diria que como é que podemos resolver este dilema? Portanto, eu diria que não é necessariamente por atribuir a maior amplitude possível de riscos ao parceiro privado, isto é, conceber um contrato em que a maior parte dos riscos sejam transferidos, sem qualquer dúvida, para o parceiro privado, porque isso vai refletir-se necessariamente de um preço mais caro, mais elevado, que vai pagar pela execução do contrato, mas, portanto, deve ter presente quem é que dispõe dos instrumentos mais adequados para prevenir as ameaças subjacentes à tipologia de riscos que está identificada. Portanto, quem é que dispõe dos instrumentos mais adequados para gerir os riscos, quem é que dispõe da maior capacidade de gerir os danos que possam decorrer dessa tipologia de riscos e depois quem é que evidencia maior flexibilidade para minimizar as consequências potenciais dessa tipologia de riscos. Deixa-me aqui dar um pequeno exemplo para tentar ilustrar toda esta problemática. Pensando nos contratos PPP, mais especificamente na área rodoviária, houve uma alteração, digamos, entre os primeiros contratos que foram lançados e os mais recentes, no que diz respeito aos riscos de expropriações. Nos contratos mais antigos, os riscos de expropriações estavam do lado público. Isto é, o concurso era lançado, a adjudicação era feita, mas era o parceiro público que tinha a responsabilidade por realizar as expropriações e disponibilizar os terrenos ao parceiro privado para depois iniciar a construção. As consequências desta matriz de risco, em que o risco de expropriações ficou do lado público, conduziu com grande frequência a processos de reequilíbrio financeiro por dificuldades do parceiro público no prazo que era dado, que de regra andava em torno dos 6 meses, que se revelou manifestamente insuficiente, em que o parceiro público não tinha a capacidade de, naquele curto espaço de tempo, conseguir realizar o processo expropriativo, concluí-lo e libertar os terrenos para que o parceiro privado pudesse iniciar a construção. A partir de certa altura, alterou-se esta matriz de risco e o processo expropriativo passou a ficar a cargo do parceiro privado. Este tipo, portanto, deixou de haver reequilíbrios financeiros por atrasos no início da construção, decorrentes de atraso no processo expropriativo, e o que se verificou é que o parceiro privado, de uma forma geral, demonstrou uma maior capacidade de gerir este processo. Repare, quando eu digo que demonstrou uma maior capacidade, não estou com isto, e longe de mim, passar esta ideia que o parceiro privado é mais capaz. Não é uma questão de capacidade do parceiro privado em termos de ser melhor ou pior a gerir ou a desenvolver esta atividade. O que se passa é que o parceiro privado, por natureza, não está sujeito às mesmas restrições em termos de execução de despesa a que está um parceiro público. E se um parceiro privado, por exemplo, tem que fazer uma expropriação, começa a negociar com o dono do terreno, enfim, e de acordo com a expropriação, o valor a indemnizar seria 10. O dono do terreno pede 20 e provavelmente consegue-se chegar ali a um consenso por 12 ou por 13, em que, digamos, o acréscimo de gasto que o parceiro privado tem nesta compensação ou nesta indenização que tem que pagar ao anterior proprietário do terreno é bastante menor que o custo que poderia decorrer
de um processo judicial e da obra ficar parada à espera que se resolvesse aquele processo expropriativo. Portanto, há aqui, digamos, um conjunto de instrumentos que, em muitas situações, o parceiro privado tem, que lhe permitem gerir melhor determinado tipo de riscos do que aqueles instrumentos que o parceiro público tem ao seu dispor. É evidente que isto depende de situações, depende da tipologia de riscos. Portanto, o que é preciso avaliar em cada situação, quando se está perante a decisão de a quem alocar os riscos, é quem é que dispõe dos instrumentos mais adequados, da maior capacidade de gestão e da maior flexibilidade para minimizar as consequências potenciais dos danos decorrentes desses riscos. Eu diria aqui algum conjunto agora de alertas que, se me permitem, de aspectos que devem ser evitados quando se está a definir uma matriz de risco e a definir a quem alocar os riscos em causa. Não identificar de forma exaustiva todas as tipologias de riscos associados a um processo de contratação pública é um problema, ou digamos um risco em si mesmo. A legislação, sobretudo no que diz respeito aos contratos de parceria público-privada, teve aqui uma melhoria muito substancial ao exigir que, no âmbito de cada contratação, seja elaborada uma matriz de risco. E, portanto, seja definido se o risco está do lado público, se o risco está do lado privado ou se o risco é partilhado por ambas as partes. E reparem, ao tentar-se elaborar, ao fazer-se o exercício de elaborar esta matriz de risco, chegamos por vezes a conclusões que, à partida, eram de certa forma impensáveis. É que os riscos, ou a matriz de riscos, não se resume a uma dúzia ou duas de riscos e encontramos matrizes de riscos que o tipo de riscos podem ser mais de meia centena ou, por vezes, até próximo de uma centena. E quando começamos a detalhar os riscos, vamos vendo que há sempre, digamos, mais riscos identificados. Portanto, é aqui, tem sido um bom exercício esta exigência de uma matriz de risco, porque, à partida, e nos primeiros contratos que foram lançados, não se fazia, digamos, uma ideia da vastidão de riscos que poderiam existir. Outro aspecto que me parece relevante evitar é assumir aquela ideia de que, quanto mais riscos forem transferidos para o parceiro privado, mais económico será o processo de contratação. Portanto, se nós estamos a transferir para o parceiro privado riscos que o parceiro público tem mais capacidade ou mais condições para os gerir, estamos a retirar valor ao processo de contratação. Outro aspecto que importa evitar é não explicitar de forma clara e inequívoca a quem é que é alocada cada tipologia de riscos identificada. E, portanto, o ficar ali no limbo de não saber se este risco é do parceiro público ou é do parceiro privado digamos, um problema potencial que depois vem gerar situações complicadas no futuro. E depois, um outro aspecto que deve ser evitado é procurar transferir para o parceiro privado determinados riscos cujos danos potenciais daí decorrentes dependam, sobretudo, ou às vezes até exclusivo, de decisões ou ações que se encontram na pendência de entidades públicas. Reparem, eu estou-me a lembrar de muitas situações de riscos de licenciamento. Transferir para o parceiro privado determinados riscos de licenciamento, quando é o parceiro público que tem depois a capacidade de decidir se atribui o licenciamento ou não atribui o licenciamento, e não tem que ser a mesma entidade pública, pode ser outra entidade pública, mas estamos, digamos, a transferir riscos que vão seguramente ser mais caros do que se ficassem do lado do parceiro público. Agora, a questão do reequilíbrio financeiro, e porque no tema que me pediram para abordar havia também a questão do reequilíbrio financeiro, eu gostaria aqui de fazer uma pequena reflexão conjunta de quais as causas que estiveram na origem dos processos de reequilíbrio financeiro mais significativos no âmbito das parcerias público-privadas. Das razões de alguns dos grandes reequilíbrios que ocorreram, sobretudo numa primeira fase, teve que ver com o lançamento e adjudicação de projetos sem estarem assegurados os licenciamentos ambientais, sobretudo de natureza ambiental. Portanto, projetos que foram lançados sem a via estar emitida. Estou-me a lembrar do caso da concessão do Interior Norte,
que esta falha gerou mais de 300 milhões de euros de encargos em sede de reequilíbrio financeiro. Hoje é uma situação que está completamente posta fora de hipótese, porque a própria lei impede que sejam lançados projetos sem as aprovações ambientais asseguradas. Outra situação que gerou reequilíbrios financeiros significativos foram alterações de projeto determinadas por imposição ou determinação do parceiro público. Estou-me a lembrar, por exemplo, da concessão da Costa de Prata, que depois do contrato adjudicado, houve uma determinação de alterar parte do traçado. Enfim, quando depois se quantificou os custos dessa alteração de traçado, resolveu-se voltar à solução inicial, mas, entretanto, tinham decorrido mais de 3 anos com todos os encargos daí decorrentes, designadamente em sede de perda de receitas. Outra situação que deu origem a alguns processos de reequilíbrio financeiro tem que ver com alterações ao nível do Plano Geral de Desenvolvimento do contexto em que o projeto foi estruturado. Estou-me a lembrar de uma decisão relativamente recente da concessão do Litoral Centro, em que, pelo facto de, quando se foi lançado o concurso, havia a expectativa, ou foi de alguma forma criada a expectativa no parceiro privado, que ia ser construída uma rede viária, contígua com aquela concessão, o facto de parte dessa rede não ser construída e o facto de outra parte da rede ser construída com algum atraso, gerou a que em sede de tribunal arbitral, o Estado tenha sido condenado a pagar uma indemnização significativa ao parceiro privado. Numa situação que eu confesso, nunca imaginaria que o Tribunal Arbitral tivesse uma decisão como a que teve, mas é o que é. Outras situações que tiveram na origem ou de processos de reequilíbrio ou de necessidade de renegociação, não necessariamente processos de reequilíbrio, mas tem que ver com alterações no modelo de negócio subjacente ao projeto, aos projetos, depois de estes estarem em execução. Aqui, claramente, o exemplo da introdução de portagens nas Execute, embora não tenha sido resolvido por via de reequilíbrio financeiro, mas, de alguma forma, implicou também uma alteração contratual. Outra situação típica, enfim, não muito frequente, mas que aconteceu, foi o cancelamento de projetos depois de adjudicados. Estou-me aqui a lembrar do caso concreto da rede de alta velocidade, em que depois do projeto adjudicado, embora sem visto o Tribunal de Contas, mas o projeto foi cancelado e agora temos mais um processo arbitral, já com uma decisão da qual o Estado recorreu. E depois temos a consequência da alocação de riscos prevista no contrato. E aparece-me aqui em último porque, na minha opinião, as situações de reequilíbrio decorrentes da alocação de risco não tem sido, nem de longe nem de perto, a principal causa de reequilíbrio financeiro, nem aquela que deu ou que envolveu maiores danos para o Estado. Mesmo assim, algumas das situações em que esta alocação de riscos gerou reequilíbrios financeiros. Estou-me a lembrar de situações em que o risco de procura era garantido pelo parceiro público. 2 exemplos: a concessão ferroviária do Betro Sul do Tejo, em que o parceiro público garantiu uma procura que claramente, desajustada da realidade e que obriga a que anualmente esteja a pagar uma compensação ao parceiro privado de montantes significativos. Um outro exemplo, numa primeira fase, depois foi resolvido, a primeira versão, da concessão Fertagos, até à renegociação de 2005, em que também tinha sido garantido ao parceiro privado uma garantia de procura que não se concretizou. Os casos dos riscos de expropriações que já referimos, os casos de riscos tecnológicos implicitamente assumidos pelo parceiro público, e aqui o exemplo mais direto que eu estou-me a recordar é o da concessão Ciresp, dos sistemas de telecomunicações do Estado, em que se definiu o lançamento de um concurso em que se definia a tecnologia. A tecnologia numa área em que, a evolução tecnológica
é extremamente significativa, em que, digamos, deixa o parceiro privado muito confortável porque fornece aquela tecnologia. Ela hoje está claramente desajustada do que é a evolução tecnológica e estamos a pagar um serviço, enfim, cujo valor daí gerado pode ser questionável. Outra situação tem que ver com contratos em que foram geradas alterações na alocação de riscos. O caso de risco de tráfego substituído por risco de disponibilidade no caso das concessões de escudo, por exemplo, ou os riscos associados, digamos, às responsabilidades com o financiamento das grandes reparações nas concessões mais recentes. E nestes outros, lembrar-me apenas, embora em termos de financeiros não tenha muita expressão, os riscos arqueológicos que têm gerado algumas parcelas de reequilíbrio financeiro, embora de valores normalmente não tão significativos. Eu deixaria aqui agora, em termos de questões, não sendo a alocação de riscos a causa mais determinante ou que mais contribuiu para os processos de reequilíbrio financeiro que são conhecidos e que já ocorreram, acho que vale a pena deixar uma dúvida no ar, e confesso, não tenho resposta para ela, mas teria sido possível celebrar contratos mais eficientes do ponto de vista dos encargos envolvidos, caso a alocação de riscos tivesse sido outra? E aqui a questão é, teria sido preferível alocar mais riscos ao parceiro privado ou teria sido mais vantajoso não alocar tantos riscos ao parceiro privado e deixar que alguns dos riscos tivessem sido assumidos diretamente pelo parceiro público? Obviamente que é uma interrogação para a qual não tenho resposta, mas que valerá a pena, sobretudo em termos de futuras reflexões, ponderar sobre ela. Já agora só um pequenino à parte, porque eu acho que há uma diferença entre a gente ver estas questões do ponto de vista conceptual e vê-las depois na realidade. E um exemplo muito, muito pequenino, está atualmente em preparação o lançamento do concurso do novo Hospital de Lisboa. Pronto, há uma equipa de projeto constituída que está a trabalhar arduamente neste projeto e, na semana passada, numa reunião, discutia-se qual o tipo de informação que devia ser dado ao parceiro privado. Isto para tentar partir entre o que é informação de cariz informativo e informação de cariz obrigatório. E a discutir-se, em concreto, do lado do parceiro público, já tinham sido feitos alguns estudos, alguns furos, para avaliar, digamos, a natureza do subsolo. Mas fizeram-se meia dúzia de furos em toda aquela extensão dos 10 hectares do terreno. E a questão que se colocava era, deverão ser dados os resultados desses estudos que já foram feitos ou não devem ser dados? E a questão que se coloca é, se são dados, reparem, pode-se fazer um furo num determinado local e depois, se se faz um futuro 10 ou 15 metros ao lado, a natureza do subsolo já ser diferente. E até que ponto é que a disponibilização dessa informação, ainda que com cariz informativo, não seria ser suscetível de ser entendida como parceiro privado, como assumindo aquela informação e depois, caso depois nas fundações venham surgir problemas de natureza da tipologia do terreno, haverá ou não condições para que o parceiro privado possa devolver ao parceiro público os riscos que eventualmente com que se possa confrontar com o fundamento de que foi com base na informação que lhe foi disponibilizada pelo parceiro público que ele formou o seu preço, criando uma expectativa que o terreno tinha determinadas características, quando na realidade tinha outras características diferentes. Enfim, este é apenas um exemplo entre umas largas dezenas de situações com que nos confrontamos no dia-a-dia quando estamos a preparar os anexos ao caderno de encargos, mas que depois têm consequências, se não forem bem avaliados, e nunca o serão a 100%, podem ter consequências depois na forma como o parceiro privado gera estes riscos e como pode ou não devolver ao parceiro público algumas dessas responsabilidades. Muito obrigado.